Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a resenha crítica. Em aulas anteriores nós falamos sobre a sinopse. Existe uma relação, algumas semelhanças entre sinopse e resenha crítica. Mas hoje nós vamos falar da resenha crítica mostrando a principal diferença desta para a sinopse. A resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, seja um livro, um filme, um espetáculo, uma pesquisa, faz uma avaliação sobre ele. Uma avaliação no sentido de uma análise crítica, apontando aspectos positivos e negativos. Trata, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado como resenha crítica ou recensão crítica. Sinopse versus resenha crítica. Lembrando que a sinopse é um texto que se limita a resumir. Ela é detalhada, ela não apresenta todos... Na verdade, ela não é detalhada, isso que eu queria dizer. Ela não é detalhada, ela não apresenta todos os detalhes da obra. Muito pelo contrário, ela apenas aguça a curiosidade. E também ela fica somente no resumo. Ela não fala se gostou ou não da obra, porque não tem opinião. Sinopse é só um resumo. Já a resenha crítica, por sua vez, aí sim, é um resumo, como a sinopse. Então eles são iguais, ou esses gêneros são iguais nesse ponto. Ambos são resumo de uma obra, porém ela vai além do resumo. Ela faz uma análise, ela faz uma crítica, ela indica, ela faz uma apreciação. Então a resenha crítica traz como características principais: primeiro, um resumo de uma obra, assim como a sinopse, pode ser um filme, um livro, um espetáculo, etc. Ela faz descrição, descreve às vezes enredo, personagem, produção. Claro que essa descrição não é longa, porque senão fica extenso demais. Faz uma análise crítica da obra, que ela diferencia da sinopse. Ela se difere da sinopse, porque ela faz uma análise crítica da obra, ou seja, apresenta opinião. Ela traz uma apreciação é se eu gostei ou não. Por que eu gostei, por que eu não gostei. E traz também uma indicação. Eu indico para que público, ou eu não indico. Se eu não gostar da obra, também eu digo que eu não indico para ninguém, não é interessante, então eu faço uma indicação, positiva ou negativa. Uma apreciação positiva ou negativa. E na resenha crítica predomina a linguagem formal. Claro, não significa que não tenha nenhuma marca de informalidade. Pode ter. Predomina, porém, a formal, porque é um texto mais, vamos dizer, mais ligado ao universo acadêmico, um texto mais da formalidade. Então, é interessante que predomina a linguagem formal. Onde eu encontro trabalhos escolares, revistas, livros, sites. É onde você vai encontrar resenhas críticas. Nós temos exemplo de uma resenha A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira, que nós não vamos ler, só depois a gente comenta. E a resenha de um filme, A Vida é Bela, de Robert Benigni, também, depois a gente comenta. E aqui algumas dicas para o que escrever na resenha. Situações que nós vamos comentar. O que deve ter numa resenha. Resumindo, quando você escreve ou você lê uma resenha, você tem a introdução, né? Geralmente é bom que ela tenha no mínimo esses 3 parágrafos, um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para o final. Na introdução vou fazer uma apresentação, por exemplo, autor, o título do livro, do filme, ano de produção, algumas personagens, enfim, eu vou trazer algumas informações ali, situar o leitor naquela obra. No desenvolvimento também ali eu já posso começar um resumo, mas é mais comum no desenvolvimento, que é a segunda parte, onde eu vou fazer o resumo daquilo ali, trazer alguns elementos ali, e também vou fazer análise. Análise aqui é dizer, criticar, falar bem ou mal, criticar nos 2 sentidos, viu, pessoal? Criticar não só no sentido de falar mal. Uma análise crítica não significa só falar mal. Eu posso fazer uma análise crítica também falando bem. É uma crítica no sentido positivo. Então eu vou fazer essa análise crítica, análise da obra, trazer informações, apresentar alguns dados ou informações extras relativas àquela obra que está sendo resenhada. E no final eu vou concluir o meu texto
fechando com uma apreciação, claro, onde eu deixo claro o meu gosto, a minha preferência ou não por aquela obra, e a indicação, se eu indico ou não aquela obra. Então é isso, em síntese, é isso que deve ter num texto de resenha crítica, mas o que será, em um momento oportuno, mais discutido. Vamos lá. Elemento que tem na resenha e não é típico na sinopse. Qual é? Resumo, apresentação de personagem ou análise crítica. Análise crítica. Sinopse tem resumo, assim como a resenha. Pode ter apresentação de personagem, embora mais curta. Tem na resenha também. Mas a análise crítica é mais na resenha. A sinopse não é comum, não é típico de uma sinopse ter análise crítica. Tipo textual predominante na resenha crítica: narrativo, dissertativo ou descritivo. É o dissertativo, né, pessoal? Porque eu não vou contar uma história numa resenha. Eu posso apresentar características, mas são características resumidas. Então, o que predomina é a opinião. Daí, então, resenha crítica, dissertativo. Elemento que aparece sempre no final da resenha. Sempre no final da resenha esse elemento aparece. Indicação ao público, apresentação de personagens ou título da resenha. Indicação ao público. O título é no início, a apresentação de personagem é no início, na introdução. Também pode vir no meio, mas mais na introdução. E a indicação é o que aparece no final. Depois de tudo que eu fiz, a análise, o resumo e a análise, que isso é a resenha, eu coloco a indicação no final, se indico ou não. Então é isso, pessoal. Essa breve aula, um breve comentário sobre o gênero resenha crítica. Então, até a próxima, se Deus permitir.